De mal a pior. Nossa, Não tem nada pior que o discurso do Bolsonaro na ONU, então tá tudo bem. quando você achar que tá tudo ruim, você ouve o discurso dele na ONU, né? Aí já Exatamente. você vê que ainda não está perdido, né? Beleza, galera. Faço votos aí que vocês consigam estudar. Um pouquinho, comentando um pouquinho as nossas avaliações. História. Pretendo colocar a história do Brasil, tá? Colocando. Acho que a gente vai ter que mesclar um pouquinho, né? Só me avisem uma coisa, a aula de segunda que eu gravei sobre Primeiro Reinado, eu sei que vocês já manjam de Primeiro Reinado, que já deve ter estudado umas 1000 vezes, mas alguém conseguiu assistir? Alguém viu? Sim, Assisti pro. Você vê que eu tô tão desanimado quanto a Isa, né? Que eu tô achando que ninguém assistiu minha aula, né? eu vi. Certo? Obrigado. Olha, aí a Isa e a minha esposa assistiram a aula. Não, eu também, hein? Obrigado por terem assistido. Espero que tenha ajudado vocês, né? Então, assim, gente, é oficial, né? Eu tô brincando, tá? Tudo que tá lá, eu estou acreditando fielmente que vocês estão assistindo, até porque a gente tá conseguindo dar um gás na apostila através disso também, né? Então, tá lá a aula de Primeiro Reinado. Se houver alguma dúvida, né, em relação aos exercícios, ou em relação ao próprio conteúdo, por favor, eu sempre vou estar à disposição, tá? Tentem não mandar mensagem da meia-noite às 6, mas qualquer horário que vocês me chamarem, inclusive se for para fazer uma chamada de vídeo também, eu faço. Estou aí à disposição de vocês, tá bom? Hoje é o período regencial. Então, eu penso que essa prova de história, nós poderíamos falar de Primeiro Reinado, Independência e Primeiro Reinado. Tá? Período regencial eu vou ensinar hoje, eu acho que não seria legal a gente colocar na prova, ainda que esteja relacionado. Geografia, penso eu que poderíamos falar de meio rural, né? Espaço rural mundial. E a gente termina quinta-feira esse conteúdo. E atualidades, eu vou falar de quarta revolução industrial, tá? Então, assim, eu gostaria muito de falar com vocês sobre atualidades. Se nós pudermos, excepcionalmente essa semana, eu tinha colocado uma aula com uma atividade em Classroom para vocês. Eu posso fazer das duas umas, eu posso gravar uma videoaula ou posso fazer uma aula com vocês, porque eu já fiz com o primeiro e com o segundo, mas não pude fazer com o terceiro por conta da apresentação do seminário de vocês, que o primeiro e o segundo apresentou super rápido. Na verdade, o segundo fez vídeo e o primeiro foi super rápido e vocês a coisa tá rendendo, né? Essa questão da educação no Brasil na pandemia. E que vocês têm uma pegada, né, diferente, já estão, né, mais macaco velho, aí vocês estão, sei lá, vocês conseguem discutir mais os assuntos, né? E aí, como eu não consegui falar de Revolução 4.0 com vocês, essa quinta-feira eu faria uma aula. Tem um texto da BBC, que é a base da aula, junto com o resumo do livro do Klaus Schwab, que é a Quarta Revolução Industrial. E agora, ontem, né, eu adicionei uma entrevista com um dos funcionários do Fórum Econômico Mundial, que trabalha diretamente com o Klaus Schwab. Para quem não sabe, o Klaus Schwab, ele é presidente do Fórum Econômico Mundial e em 2016 ele lançou o livro, né? Ele é um entusiasta da Revolução Industrial, da quarta, né, no caso, que nada mais é do que a ligação, né, do meio digital, do meio mecânico e o meio biológico. Então, mecânica, internet, ou seja, meio digital e seres humanos interligados em uma única realidade. E ele, como característica principal da quarta revolução industrial, ele fala muito da questão de como de como são rápidas as coisas, né? Nós estamos num mundo em que 17% das pessoas não conhecem sequer, 17% das pessoas do mundo, tá? Não conhecem sequer a segunda revolução industrial. Professor, o que você quer dizer com isso? 17 pessoas do mundo não têm energia elétrica em casa. E a eletricidade foi criada em 1870. Né? Nós estamos em um mundo em que muitas pessoas não têm várias coisas que foram criadas na segunda revolução. E nós estamos na terceira, caminhando para a quarta. O que é interessante da quarta? 2007 foi criado o primeiro smartphone, o iPhone 1. 10 anos depois, né, a população mundial quase que toda, né, salvo os países muito pobres,
tinham smartphones, né? Então, nós estamos experimentando um modelo de realidade de inteligência artificial também muito grande. A Siri, lá do Google, né? A Sarah vive conversando com essa menina, fazendo pergunta nada a ver para ela. Fica pedindo para ela contar piada, não sei o quê. Gente, isso está avançando muito, né? Como se fala? Esses assistentes de áudio, né? De celular e tal, é inteligência artificial. E eles estão evoluindo para um nível que vai chegar uma hora que a gente vai fazer uma consulta médica com esses assistentes. A gente vai medir a febre, vai medir a pressão, vai fazer tudo pelo celular conversando com esses assistentes. Então, o Klaus Schwab é um entusiasta, ele está falando bastante sobre isso. A quarta revolução industrial vai continuar criando um darwinismo social, que é o fato de, né, vários países, várias regiões do mundo não terem acesso. Porque eu, velho, na hora que eu saí do negócio, vocês reportaram o corpo, velho. Oi? Mano, mas eu tava com o Leonardo, velho. Olha, mandando áudio no meio da... Meu Deus, velho! O professor está gravando isso aí, pelo amor de Deus. Eu tava com o Leonardo. Eu sou Tá escutando, velho? O Aguilar, vamos colocar esse vídeo na formatura, viu, Aguilar? Esse vídeo tem que ir pra formatura. Nossa, eu tava esperando esse momento acontecer, né? Gente, Poxa. obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado. Ainda bem que Mano, Caraca, Ainda bem que você não xingou ninguém, Aguilar. mas quase. ele arrastou os moleques ainda. Arrastou outro ainda. Aconteceu nada. Homem cordial, Aguilar. Gente, eu vou seguir a vida aqui, né? São as aulas na quarentena, né, gente? Muito bom. Bom, gente, por que eu me empolguei já, tá? Eu adoro esse tema, eu me empolguei. Quinta-feira nós temos que ter uma aula específica sobre isso. E todas as fontes e referências deixadas no Classroom são objeto de análise para a prova. Mas eu não sou idiota o bastante de ferrar com a vida de vocês. Eu sou, mas não tanto. Vou cobrar principalmente o texto da BBC, que está explicando o que é a quarta revolução industrial. Dentro desse texto da BBC tem uma fala do Klaus Schwab, que é o autor do livro, tá? E outros especialistas e entusiastas sobre o assunto. E tem uma fala de um crítico, né? É uma mulher, na verdade, que ela faz uma crítica. Será que, assim como todas as outras revoluções industriais, a quarta vai excluir metade da população mundial, deixando ainda mais, né, abandonada as populações mais pobres do mundo? A resposta possivelmente é sim, mas a gente tenta responder de uma outra forma. E eu deixei uma entrevista, né, desse funcionário do Fórum Econômico e Social, uma entrevista de 21 minutos em um site que eu nem conhecia, que só descobri por causa disso, que é o... Eu até salvei na minha área de trabalho, cara. Aqui agora me deu um... Agora me deu um branco aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Bem legal, até vou indicar esse site para vocês. Brasil, tá? É um site muito bom, tem economistas, cientistas políticos, pessoal de relações internacionais e tal, analisando o Brasil em contexto com o que está acontecendo no mundo. E aí o jornalista desse jornal, que eu acredito que seja um jornal, isso, né? Ele entrevistou esse cara. E esse cara é um filósofo que trabalha no Fórum Econômico Mundial. Ele é responsável pela questão do desenvolvimento tecnológico no Fórum Econômico Mundial. O cara, assim, fantástico, né? Entrevista de 20 minutos, assim, muito esclarecedora sobre quais serão os efeitos, quais já estão sendo, e quais serão os efeitos da quarta revolução industrial no mundo, tá? E aí ele fala em relação aos jovens também. É muito legal. E aí eu indico que vocês assistam também essa entrevista junto com a leitura do artigo da BBC. Foquem nisso, porque não dá tempo de muita coisa. Foquem no texto da BBC e nessa entrevista. Eu acho que vocês vão ganhar muito. E eu vou produzir uma prova através desses dois objetos. Gente, falei um pouquinho sobre a prova. Tudo bem? Tudo. Alguma pergunta? Alguém quer jogar uma pedra? Alguém quer fazer igual a Aguilar, discutir a relação aqui? Não, professor, tá de boa. Então, beleza. Desculpem as brincadeiras. Gente, Tranquilo, Horácio. E aí, Aguila, tudo bem, querido? Bicho burro, mano. Tranquilo. Tudo bem. Eu já fiz Foi isso. pequenos problemas técnicos aqui, tá? Não aconteceu nada, você não viu nada. Falei aqui que nós vamos colocar esse vídeo na formatura, hein? Não.
Bom demais. Eu vou meditar esse trecho e vamos colocar. Vou pedir pra Camila me ajudar. Foi mal, Pro. Não, foi nada, foi ótimo. Se não fossem essas coisas, as aulas remotas seriam muito chatas. Ainda bem que tem isso. Pra gente dar risada. Ainda bem que tem isso. Ai, cara. Muito bom. Pra você ver que ele tá prestando bastante atenção, né, Fran? É, verdade. Então, Eu tenho uns alunos Por aqui. da outra escola que eu consigo ver o reflexo do jogo no óculos do cara quando a câmera tá aberta. Caralho. Meu Deus. É super consolador. Aí o cara já tá em outro nível. Não, detalhe, aí você para, mano, vou pegar esse moleque e vou fazer uma pergunta pra ele ferrada. O que aconteceu no segundo governo Vargas, nos anos 52? O cara fala, não, pro, ele decidiu criar a Petrobras, o petróleo é nosso. Mano, esse maluco é macumbeiro, não é possível. O cara sabe tudo da aula e tá jogando videogame durante a aula, tá ligado? É incrível. Ah, a nova geração, né? É que tem um pessoal que tem poder de aprender escutando mesmo som, né? Aí ele consegue ficar fazendo outra coisa e escutar também. Tem. Esse nono ano, ele é muito bom, cara. Só que os moleques dão maior trabalho. Nossa, ele manda link da aula pra cara de jogo, aí entra uns caras nada a ver na aula. Meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Que monte de Você deu a ela. ideia agora, professor. Deu ideia, fudeu, professor. Se prepara, mano. Até o Xandão vai entrar na aula. Vamos chamar o Xandão pra entrar na aula, Pro. É isso aí. É, vamos chamar o Xandão pra entrar na aula. Meu, manda os caras vir, pelo menos ler o texto antes pra entrar na aula, hein? Manda um link e fala assim, ó, lê esse texto aqui pra você ver. Professor, mano. Você Manda não uma dá foto ideia, do não. livro dos Já caras, apareceu pô, é a página amigos tal aí da na aula. apostila. Pelo menos isso, hein? No nono Ai, ano cara. B, no nono ano B, a gente teve que cortar. Tava entrando um cara estranho lá. E com certeza alguém mandou o link, né? Não tem outra explicação. Aí parou agora. O ruim é se o cara entra e fala que a aula tá ruim, né? Aí ferrou. Aí fica pesado pra você. Gente, período regencial. Período regencial, galera, é um dos períodos mais tensos da história do Brasil, tá? O Brasil tem de independência, né? Daqui a exatos 2 anos, né? Em setembro, completam-se 200 anos da independência do Brasil. Então, nós estamos numa efeméride, né? De 198 anos de independência. E o período regencial, sem dúvida, foi o período mais tenso da nossa história. Eu diria que um período talvez mais delicado, né, para que o Brasil pudesse consolidar um governo central, um governo institucionalizado. E o Brasil encontrou uma infinidade de dificuldades para encontrar um caminho para criar um Brasil, né, para criar o que seria o Brasil atualmente. E nós não tínhamos uma elite tão homogênea assim, né? Talvez por engano, ou até por erro nosso, dos professores, talvez tenha se criado uma ideia de que a independência não teve grandes abalos, né? A elite fez um acordo com Dom Pedro, tal, foi uma coisa bem fofinha. O povo assistiu a tudo bestializado, sequer sabia o que estava acontecendo na independência. Mas não havia no Brasil uma elite homogênea e existiam províncias do Brasil também que não tinha elite, né? Se você pegar o Pará de 1840, a província do Pará em 1840 não tinha elite, era uma região de escravos, índios e pequenos comerciantes. Tinha franceses, né, no Pará, tinha ingleses que estavam ali fazendo um comércio de arroz, fazendo um comércio de alguns produtos que davam naquela região. Você tinha, por exemplo, Pernambuco, que tinha em Recife comerciantes portugueses e no interior, né, senhores de engenho, tá? E já existia também uma classe média, né, urbana, tal, fazendo outras atividades. E quando você vem para o Centro-Sul, que você vem para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, o que você tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas? Você tem as elites proprietárias de terra e donas de escravos, você tem uma classe média urbana se formando, né, nas regiões próximas a Belo Horizonte, próximas a São Paulo, próximas ao Rio de Janeiro e por aí vai, que já não pensam mais como aquela elite escravocrata, latifundiária. Então, cara, o período inicial foi um período de choque de todas essas ideologias. E agora eu vou levar vocês para o sul, né? Vai para o sul do Brasil, 1840. O que você tem no sul? Você tem charqueadores, que são produtores de carne seca, e estancieiros, que são criadores de gado. Os criadores de gado estão mais próximos do Uruguai, são muito ligados
muito ligados com os uruguaios, inclusive casando seus filhos com famílias uruguaias e tal. É meio que como se o Rio Grande do Sul fosse um pedaço do Uruguai ou o Uruguai fosse um pedaço do Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso. E um pouquinho para cima, próximo de Santa Catarina, você tem os charqueadores, que são as pequenas indústrias domésticas produtoras de carne seca. Os caras têm uma outra mentalidade, né? Os charqueadores do Brasil, no caso do sul, né, do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, utilizavam mão de obra escrava. Então, uma das poucas regiões do sul do Brasil que se utilizava sistematicamente de mão de obra escrava. Cara, junta tudo isso, você coloca os absolutistas, né, os restauradores que queriam a manutenção de Dom Pedro no poder. Esses caras vão desistir do plano em 34, porque Dom Pedro morre. Então, os famosos portugueses, né, os restauradores ou absolutistas, né, acabam desaparecendo da lista de desejos dos partidos políticos brasileiros da época, porque Dom Pedro morre. E aí o Pedrinho tinha, na época, 9, 10 anos de idade. Então, teria que esperar Dom Pedro II fazer 18 anos, né? E você tem os conservadores, né, que são os magistrados, que são proprietários de terras e escravos, senadores, magistrados, juízes, pessoas que estudaram em Coimbra, elites brasileiras que estudaram em Portugal e que vieram para o Brasil, e que tinham um pensamento mais autoritário, que acreditavam muito que o absolutismo era a melhor saída para o Brasil, porque o Brasil era um país de escravos e havia um receio muito grande de que liberdades políticas pudessem causar manifestações sociais radicais. Então, os conservadores tinham essa linha de um governo autoritário e que o Rio de Janeiro, que era a capital federal, criasse, então, um poder muito maior dentro do cenário político nacional, evitando maiores liberdades para as províncias, ou seja, evitando o federalismo que era tão sonhado pelas elites políticas. Um outro fato curioso do período regencial é o fato de que o governo atendeu a tudo isso. A primeira coisa que os regentes vão fazer, através do ato adicional em 34, isso cai muito no vestibular, galera, é suspender o poder moderador. Então, o poder moderador fica suspenso durante todo o período regencial, os 9 anos, né? De 1831 a 1840. E o poder moderador era aquele poder, né, utilizado por Dom Pedro I para ferrar a elite brasileira, para fazer o que ele quisesse. Então, tinha um conselho de Estado, onde ele mesmo escolhia os presidentes das províncias, não existiam eleições, né? Todas as províncias tinham que pagar impostos diretamente para o governo do Rio de Janeiro, que era o governo federal na época, e era o governo federal que repassava isso, tal. Isso incomodava principalmente os gaúchos, porque os gaúchos eram uma região rica, né? E muito ligada ao Uruguai, muito ligada à bacia do Rio do Prata, e eles, entre aspas, se sentiam muito prejudicados, né? Pelo fato de pagarem muitos impostos que eram, na verdade, distribuídos depois de outras formas. E mesmo com a suspensão do poder moderador, que era que era uma forma de poder autoritário, e mesmo quando o governo regencial implantou o Código Civil brasileiro, que é o que vai criar as assembleias provinciais, e aí cada província vai ter uma assembleia, vai poder realizar as suas próprias eleições, escolhendo os seus políticos locais, ou regionais, se vocês preferirem, e vão poder também estabelecer cobranças de impostos, que hoje a gente chamaria de estadual, né? Mas na época era provincial, porque eram províncias e não estados. Então, há uma arrecadação própria agora de impostos e tal. Mesmo com essa abertura, né, de uma relativa e significativa autonomia para as províncias, o que a gente vai ver é o trabalho de mapas mentais que vocês fizeram no passado, né? Que são as guerras civis, conhecidas nos livros de história como revoltas regenciais. A Balaiada, a Farroupilha, a Cabanagem, a Sabinada e a Revolta de Males. Tá? Então, por quê, né? Por que será que tantas regiões tentaram se separar do Brasil, entraram em guerra contra o Rio de Janeiro e contra o governo regencial, em um período que relativamente foi um período de abertura política, de maior autonomia das províncias, né? Não dá para explicar de uma forma geral o motivo de todas elas, tá? Cada uma das revoltas regenciais apresentou um caráter específico, um caráter local. E, de forma geral, eu penso que no Norte e no Nordeste representa uma crise econômica
representam uma luta pela defesa do catolicismo, porque os regentes eram, em geral, ligados a classes maçônicas e eram vistos com muita desconfiança pelas sociedades mais católicas do Brasil. Então, crise econômica, crise social, defesa do catolicismo e defesa de Dom Pedro II. Tá? De forma geral, principalmente essas revoltas regenciais do norte do Nordeste. Quem é o rapaz? Quem é o rapaz do funk, mano? Discutir a relação aqui com a Aguilar eu até tolero, mas o funk não. Meu Deus. Galera, menos, hein? Diminui aí. Não sei quem foi, já tá perdoado, mas segura aí. Seguinte, galera. Essas 4 revoltas norte e nordeste têm esse caráter mais, vamos dizer assim, de crise econômica, lutavam contra o autoritarismo, ou seja, lutavam contra um governo centralizado no Rio de Janeiro, principalmente quando você pega a Bahia, a Sabinada. A Sabinada recebe o nome do seu líder, né? Sabino, que era jornalista e professor de medicina. E eles tinham uma ideia muito liberal, uma ideia de transformar a Bahia numa república, certo? Havia também quem defendesse o fim da escravidão, então vejam que era bem mais liberal. Cabanagem, balaiada e farroupilha não eram anti-escravistas. No caso da Sabinada, eles eram a favor do fim da escravidão de quem tinha nascido no Brasil, mas de quem tinha sido comprado e trazido da África, eles manteriam escravos. Então vejam que tem umas realidades muito distintas dentro de cada revolta. Não é uma coisa tão simples de entender. E é curioso, mas a balaiada e a cabanagem defendiam muito o catolicismo e eram contra a elite de São Paulo e do Rio, porque consideravam essas elites muito maçônicas, e defendiam Dom Pedro II, ou seja, só reconheciam o poder imperial, não reconheciam o poder dos regentes. De forma geral, eu trouxe uma visão geral sobre esse quadro. O que é muito importante saber do período regencial, terceiro ano, depois eu abro para vocês falarem aí, porque eu gostaria de ouvir o que vocês estão entendendo ou não. Os grupos políticos que vão determinar o futuro da política no Brasil, né? Então nós temos, de um lado, os liberais moderados, que de forma geral vão assumir o controle do Brasil durante o período regencial. Quem são os liberais moderados, né? Querem um governo central no Rio de Janeiro, porém querem criar algumas ferramentas políticas para dar autonomia para as províncias. Os restauradores podem ser chamados de absolutistas, são em geral portugueses, que querem a volta de Dom Pedro. Esse grupo acaba em 34, quando Dom Pedro morre. E do outro lado, nós temos os liberais exaltados, né? Que em geral são aquela galera maçônica de Pernambuco, né? Cipriano Barata, aquela galera que fez a Confederação do Equador, lá em 1824, quando Dom Pedro outorgou a Constituição de 24. Então, os liberais exaltados são os caras que querem a formação de repúblicas no Brasil ou uma ampla liberdade federativa, uma ampla autonomia para as províncias. Então, o governo central existe, mas ele não manda nas províncias, as províncias se autorregulam. Tá? Então, esses são os liberais exaltados. Quem, de fato, vai governar o Brasil no período regencial? De 1831 até 1837, os liberais moderados. Tá? E de 1837 a 1840, os conservadores. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, porque eu acho que é fundamental. Opa! É fundamental entender um pouquinho quem eram esses caras, né? Liberais moderados. Aproximar de uma estrutura federalista relativa à autonomia das províncias. Desejavam o retorno de Dom Pedro, antigo partido português. Exaltados. Maior redução do poder central, democrático e liberal. Tá? Então, as etapas da regência foram 4, né? Regência trina provisória, 1831, 3 meses apenas de governo. Regência trina permanente, 1831, 1834. Regência una, de Feijó, Padre Diogo Antônio Feijó, 1835, 1837. E regência una de Araújo Lima, 1837, 1840.
Quem segurou o rojão? E um deles acabou renunciando por causa disso. Diogo Antônio Feijó e Araújo Lima. Por quê? Porque durante essas duas regências estouraram essas revoltas regenciais. E o padre Diogo Antônio Feijó, ele renunciou em 37 porque ele foi acusado de não fazer o suficiente para abafar essas revoltas. Até porque ele era primo de um dos líderes da Farroupilha, tá? Então ele acabou meio que não pesando a mão de forma geral em algumas revoltas, em especial a Farroupilha, e ele foi muito pressionado e criticado pelo governo. A oposição subiu em cima dele e ele renunciou. E aí assume o Araújo Lima, que era ligado às elites donas de terras de Pernambuco, tá? O Diogo Antônio Feijó, para quem não sabe, era da elite de São Paulo. E Araújo Lima é da elite de Pernambuco, tá? Então, de uma forma geral, a gente está tentando fazer um raio-x de como era o Brasil há 200 anos atrás. Criações importantes do período regencial. A Guarda Nacional, porque a elite brasileira tinha muito medo do exército, havia uma enorme suspeita do exército, porque o exército era formado principalmente por portugueses, e era gente mal paga, mal treinada, insubordinada, que as elites tinham medo de que eles pudessem, por exemplo, ficar do lado do povo em uma revolução social. E aí eles criam uma Guarda Nacional feita por homens de confiança. Quem eram homens de confiança? Eram os eleitores. Quem podia ser eleitor? Ricos católicos. Então, quem tivesse renda maior que 100 mil reais por ano e fosse católico. E de preferência brasileiro, tá? Nascido no Brasil. E aí formou uma Guarda Nacional feita por esses homens. Então, o Brasil passa a ter duas forças militares. O Exército, que começa a ficar excluído, e a Guarda Nacional, que começa, de fato, a montar aquilo que vai ser o Exército Brasileiro. Tá? Código Criminal. Então, cria-se um júri. O habeas corpus é uma das grandes criações desse período. Então, agora, todo mundo que for acusado injustamente tem o direito de convocar, né, de contratar um advogado particular ou público para se defender em caso de acusações criminais, e os juízes passam a julgar os crimes praticados nas províncias brasileiras. Até então o Brasil não tinha isso. O Brasil passa a ter isso a partir desse momento. E o padre Diogo Antônio Feijó, ele é considerado um governo autoritário, né, onde o governo central age com violência contra as revoltas regenciais. Todas as revoltas regenciais, galera, Balaiada no Maranhão, Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Malês na Bahia, são atacadas com bastante violência e são reprimidas violentamente pelo governo. Então é por isso que tem um caráter autoritário. Disputa entre os progressistas e os regressistas, vence os regressistas, tá, gente? Porque quando o padre Feijó abdica, ou melhor, renuncia, né, assume o Araújo Lima. E o Araújo Lima era um conservador. Então, a gente chama esse período de regresso. Ou seja, todas aquelas liberdades políticas dadas pelo ato adicional, dadas pelo Código Civil, aquela autonomia dada pelo governo às províncias, começam a ser retiradas agora. Tá? E como as revoltas não aceitavam esse governo, surge, então, a ideia do golpe da maioridade. O golpe, que na verdade não tem nada de golpe, foi um acordo, né, das elites brasileiras da época para que Pedro assumisse o governo aos 14 anos de idade, foi uma forma de contentar as principais revoltas do Norte e Nordeste, que defendiam o governo de Dom Pedro II. Então, já que vocês querem o Dom Pedro II, nós vamos fazer uma procuração. Essa procuração diz que mesmo com 14 anos Dom Pedro pode governar, e o menino assume com 14 para 15 anos de idade o segundo reinado em 1840. É o fim do período regencial e início da mais longa fase política da história, que foi o segundo reinado, que durou 49 anos, né? Dom Pedro II é, por isso, o líder político que mais tempo governou o Brasil. E vai ser um governo basicamente feito entre Dom Pedro, Partido Liberal de um lado, Partido Conservador do outro. Proprietários de terra e membros do judiciário, com classes médias urbanas, proprietários de terra, comerciantes e donos de escravos do outro. Uma mentalidade mais avançada e mais liberal e progressista, ou liberal. Uma mentalidade mais conservadora, mais autoritária e que queria que o Rio de Janeiro concentrasse seus poderes. São esses dois grupos políticos que vão governar o Brasil de 1840 até a proclamação da República, sob, claro, a tutela ali de Dom Pedro II, que ficou tentando manipular os dois
para sobreviver no poder até o 15 de novembro de 1889, quando acaba, então, o Segundo Reinado. Galera, fui claro, deu para entender, tá confuso? O que vocês poderiam falar sobre isso? Não, professor. Tudo bem, prof. Alguma Olha, pergunta? Horácio, tudo tranquilo. A minha única pergunta é assim, quem que é esse Vitório Vitor Roger? Desculpa. Prof, você mandou o link para outro grupo sem querer? Se eu mandei um link para outro grupo sem querer. Porque entrou um pessoal que não era da nossa sala. Entrou um Guilherme, um Vitor, e entrou outro cara que eu não sei quem que é. Cara, peraí, eu vou dar uma olhada. Eu não tenho certeza que se eu fiz isso não. Acho que não, cara. Deixa eu só verificar aqui, peraí. Tô olhando no WhatsApp aqui pra ver se eu fiz isso, mas eu não fiz isso não. Ai, ele tá no chat. Ai, ai. Tem uma pessoa de fora da sala? Aham. Ganhou aula de Ele viu graça, sua aula né? inteira. Ele tava perguntando um negócio aqui pra você. O Vitor Roger. Não sei se você Ai, mandou cara, link pra alguém aí sem querer. Aconteceu. Foi eu que mandei o Aqui, link ele pra... no B. Ele tá falando no chat. Oi, Vitor, tudo bem? Peraí, É do deixa ano eu... B. Seja bem. Horácio, será que você mandou pra alguém, Horácio? A aula tá boa de qualquer forma. Meu Deus, cara. A gente falou... Ainda bem que tá gravado. Não, beleza, gente. Mas aí eu vou tomar esse cuidado. Mas eu não lembro de ter mandado em outro... Porque foi muito rápido. Eu mandei só no terceiro. E vocês já começaram a aula. Não lembro Não, de... falar no microfone o menino não quer, né? É... Ele tá aqui ele tá na sala ainda? Deixa eu ver se eu Ele consigo. tá no chat. Tá. Tá. Peraí que eu vou só... Bom, peço desculpas a vocês, tá bom, gente? Eu sei que isso fere um pouco a segurança pessoal de vocês, mas não sei por qual motivo aconteceu. Eu vou olhar os grupos aqui de WhatsApp direitinho, mas eu não me lembro de ter mandado por engano em outro grupo, não. Pronto, é um hacker. Tô falando. Gente, era isso. É igual o Moro. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Esse mapa mental é facinho de vocês pegarem no Google, mas eu já estou com ele aqui, já salvo. Coloco lá no Classroom para vocês usarem ele como forma de estudo. E aí, se vocês quiserem também saber mais alguma coisa, é só me perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Professor, olha o chat, mano. O menino falou que adorou a aula, que você é muito fofinho e que seu cabelo é hidratado. Você tá vendo, Horácio? Você é endeusado até por outras pessoas, cara. Isso é na nossa sala. Ô, galera, beleza. Só Ó, fatos. eu vou encerrar, então, para a gente poder fechar isso, que eu acho meio complicado a galera de fora. Essa aula foi muito boa. Só revelações. Beleza, gente. Só coisa Obrigado. boa. Até Valeu, amanhã. Horácio. Até amanhã. Até. Até, Horácio. Um Tchau, abraço, Fran. galera. Tchau, Tchau, Vitor. Vitor.